Graças a Deus, hoje domingo, dia 30 de novembro, já estamos chegando ao final do ano. Estamos aqui com a meditação da Palavra de Deus. Antes de tudo, vamos começar com uma oração por meio deste louvor. Ó Senhor nosso Deus e Pai, abençoa esta meditação. Vem com teu Espírito, toma-nos a nossa vida e inspira, meu Deus, para que muitas pessoas saibam como lidar, como zelar com a alma e com a salvação. Tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. Que o nosso coração seja sempre de Deus, seja o altar de Deus, para Ele vir se manifestar entre nós. Vamos dar uma pausa. Título do assunto de hoje: o cuidado em zelar pela garantia da salvação da alma. Nós sabemos que o Senhor Jesus disse em sua palavra que nós temos que ter o cuidado em zelar pela salvação da alma. E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre zelar pelo o zelo pelo Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia para nos salvar. Todo aquele que tem temor de Deus, que tem aliança com Deus, com o Evangelho da graça de Deus, que tem o Espírito Santo, devemos zelar, porque quando vamos para uma viagem, se não tivermos o passaporte, o recibozinho da passagem, de forma alguma poderemos entrar no ônibus ou no avião para embarcar, para viajar. Do mesmo modo, é sobre a salvação da alma. Se não zelarmos para uma vida em santidade, em santo temor, e ter o zelo pelo Espírito Santo dentro de nós, corremos o risco de perder a salvação. Esta é a verdade que temos que dizer. O cuidado em zelar pela garantia da salvação da alma. Vamos falar apenas de duas pontuações. Vamos ser muito breve, se assim Deus quiser, mas se o Espírito Santo fazer fluir mais algo que Ele queira falar, aí sim falaremos mais. Primeira pontuação: levar a sério pela obediência ao que Deus pede na sua palavra. Em Hebreus capítulo 5, Novo Testamento, já próximo do livro de Apocalipse, Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: sendo ele quem? O Senhor Jesus, consumado veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sublinhe esta palavra: lhe obedecem. A salvação é para quem obedece. Quem não é humilde de espírito, quem não se submete aos ensinos de Deus, porque a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina de demônios. Existem apenas 3 tipos de doutrina: a de Deus, a dos homens e a de demônios. A de demônios está escrita em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Que muitos dariam ouvidos no fim dos tempos à doutrina de demônio. A doutrina de demônio, ela vem através de uma conjunção com a vontade do homem, a vontade própria de fazer as coisas, ensinar da forma deles, e aí é um grande perigo. Por isso que para herdar o reino de Deus é um sacrifício, é um caminho estreito, porque tem que se alinhar as doutrinas e os ensinamentos de Deus e obedecê-los, porque a palavra de Deus é bem clara: aquele que obedece e é fiel até o fim será salvo. Então tomamos cuidado. A salvação é só para quem obedece os ensinos da palavra de Deus, como ela está escrita, do modo de Deus, não do modo dos homens, nem do modo de ensinamento de demônios. Vamos para a segunda pontuação: evitar tudo que pode nos tirar da presença de Deus.
tudo que é pecado nos afasta de Deus. Então a gente tem que se afastar de tudo que é pecado, que vai nos afastar da presença de Deus. A esse respeito está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz assim o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a única coisa que poderá trabalhar a salvação é viver uma vida no pecado, é não querer viver uma vida de aliança, de obediência a Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado de tudo que, vamos dar uma simbologia aqui, o Espírito Santo, a gente tem que zelar pelo Espírito Santo. E o que é que faz a gente sair do zelo quando nos zela? É tudo aquilo que prejudica a santidade entre Deus e a nossa maneira de ser. Então, quando começamos a fazer algo que vem de contra a vontade de Deus, aí a gente já não estamos saindo do zelo, deixando de zelar pelo Espírito Santo e pelo temor de Deus. Temos que ter muito cuidado a respeito disso. Vamos concluindo com essas seguintes palavras: temos que nos conservar na comunhão com Deus, vírgula, caso houver, vírgula, ou acontecer algo que nos afaste da presença de Deus, vírgula, de imediato nos lancemos diante de Deus. De imediato, se fizermos, causarmos alguma coisa que poderá nos tirar de uma conduta santa e da comunhão de Deus, a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se me falha a memória, ou é versículo 7, que diz: filhinhos, não pequeis mais, se pecados tendes um advogado para com o Pai, Jesus, o justo. Então, confessamos. Então, tem que ser sincero, tem que ser pessoa verdadeira, sincera. Senhor, pequei, errei. Senhor, se for preciso me castigar, me corrigir, faça o que for, Senhor, mas tenha misericórdia e tomar uma posição para renovar a aliança de fidelidade com Deus. E foi o caso de Davi, que se consertou diante de Deus quando ele errou. Ele se lançou diante de Deus. Ele se lançou, pediu misericórdia a Deus quando errou. Então, está escrito isso no Salmo 51, nós vamos até ler aqui agora na Bíblia. Salmo 51, versículo 11, está a respeito disso. Quando errar, ter cuidado. Imediatamente se consertar, pedir a restauração e a renovação do Espírito Santo, da alegria da salvação e da presença de Deus. Salmo 51, versículo de número 11. E aqui já vamos terminar essa meditação. Diz o seguinte, Salmo 51, versículo 11. Não me repuses, ou seja, não me retire, ó Deus, da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quando o servo de Deus zela, sabe o valor que tem da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, da alegria da salvação, ele age assim, sempre se corrigindo para conservar o santo temor pela sua salvação e pela comunhão com Deus. Vamos orar agradecendo a Deus, vamos por meio deste mesmo louvor que iniciamos. Senhor nosso Deus e Pai, que o teu Espírito toque na vida de cada um, que haja temor à tua palavra, que haja temor e tremor e gozo de amor pelo Espírito Santo e por tua presença, que haja, renasça este temor de zelar pela presença do Espírito Santo, pelo temor e pelo amor da alma para ser salva. É isso que te oramos, meu Deus. Tenha misericórdia de todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Deus abençoe, ótimo domingo, reúna a sua família ao redor da sua mesa, tenha tempo, seja família, converse, se sentem junto no sofá, na sala, tenha momentos família. Tenha momentos família, preze por ser família, preze por ser conservador, porque há algo acontecendo, pairando no meio do mundo todo, que as pessoas não têm mais tempo para uma conversa, a sentar no sofá e conversar um pouco. Há uma necessidade muito grande. Deus abençoe toda a família, todo o nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, até a próxima.